Olá, mais um Ideias da Aldeia começa agora para as 22 cidades do estado. E no programa de hoje, o Acre se apresenta de todas as formas possíveis: política, desenvolvimento sustentável, saúde, educação, justiça social. Para ajudar a compreender um pouco sobre tudo isso, o Ideias da Aldeia conta com a ajuda de uma das maiores lideranças da história do Acre e também uma das melhores referências políticas atualmente no Brasil. Nossa conversa de hoje com o governador do Acre, Jorge Viana. Boa noite, governador. Um prazer tê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Prazer é meu de estar aqui, podendo trocar umas ideias, aqui no Ideias da Aldeia. Governador, o senhor participou no último final de semana da convenção do Partido dos Trabalhadores em Brasília, que ficou definido que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sairia para a reeleição. Para o povo do Acre, que significado tem Lula reeleito? Olha, primeiro foi um parto, porque, nossa, como teve sofrimento nesse período todo, uma certa indefinição lá atrás, depois o Brasil vivendo essa turbulência toda política, o presidente Lula sofrendo muito, ele que lutou tanto para chegar na presidência, talvez esteja sendo o presidente que mais está sofrendo para ser presidente, mas acho que o saldo que ele está tendo no governo é tão bom, é tão positivo, que eu não tenho dúvida que ele é merecedor de ter uma oportunidade de disputar um segundo mandato. E o presidente Lula, conversando comigo, tem falado sempre o seguinte: nós não criamos a reeleição, não fomos nós. Aliás, ele defende um mandato de 5 anos sem reeleição. Hoje é de 4 anos com reeleição. Foi o próprio PSDB quem criou esse instituto. Foi o governo ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso que criou, teve toda aquela denúncia de compra de votos. E o certo é que eu acho que a oportunidade que eu vejo, o significado para mim dessa candidatura à reeleição do presidente Lula, para mim me satisfaz muito, como brasileiro e como acreano. Primeiro porque eu sou uma pessoa que tem uma admiração muito grande pelo presidente Lula, Ele, para mim, é meu ídolo, assim, eu tenho como um ídolo, E ele também tem um amor muito grande pelo Acre. Ele começou a andar no Acre nos anos 80, todo o movimento sindical, o movimento em defesa da floresta, de organização dos trabalhadores, o Lula foi quem estimulou aqui, com Chico Mendes, ainda logo depois do Ilso Pinheiro, O Chico ajudou, o presidente Lula ajudou o Chico Mendes, ajudou as lideranças, João Maia, a organizar aqui a luta dos trabalhadores. E nunca mais ele se separou do Acre. Então, eu que sou meio filho e cria desse movimento social, senão eu não estaria no governo, eu não teria. O próprio PT é cria disso, nós temos um sentimento de gratidão muito grande ao presidente Lula. Eu acho que agora tem uma segunda fase da relação Lula com o Acre, que como presidente, eu acho que ele está se destacando, disparado assim, o melhor presidente da história para o Acre. Tem nos ajudado muito, ele tem um carinho, uma atenção, ele é de longe o melhor presidente para o Acre. Por quê? Porque nos considera, porque nos apoia, porque nos dá condição de trabalho, e vê no Acre um estado que tem boa gente, que tem boas experiências, que pode ser uma referência para a Amazônia e para o Brasil. Governador, o senhor também participou como governador no Executivo na época em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso comandava as políticas nacionais lá em Brasília. Então o senhor pegou uma parte do seu mandato com o PSDB no poder, em Brasília, e outra parte com o PT. Comparar os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso com os 4 anos de Lula tem lógica? Há uma expectativa de que todos os números que o PT vem apresentando supere todos os demais. Isso é um fato? Olha, o mecanismo da reeleição impõe isso. Independente de concordar ou não com a reeleição, se tem a possibilidade da reeleição, o que é que acontece? A pessoa tem 4 anos de mandato e se candidata para mais 4, a referência que ele tem que ter, o que vai ser julgado são os 4 anos de mandato dele, para ver se ele é merecedor de mais 4. Assim está o presidente Lula. E o presidente Lula, inclusive no seu discurso na convenção, ele estabeleceu um diálogo político de dizendo: olha, vamos comparar o que nós fizemos em 3 anos e meio de governo, nas diferentes áreas, educação, saúde, economia, agricultura, desenvolvimento regional, com o que foi feito no governo passado dos adversários atuais do presidente Lula. Eu acho que a comparação é boa para o Brasil. Eu acho que esse é um diálogo que interessa a sociedade, interessa o país. Porque se você começa a comparar governo, alguém vai ter que explicar por que não fez tal coisa e
também valorizar aquilo que fez e a população pode fazer uma melhor escolha. Então, eu acho que a comparação Lula com o governo do presidente Lula, apesar de só ter 3 anos e meio, com os 8 anos do presidente Fernando, é esclarecedora. E incomoda o pessoal do PSDB, de certa forma. Incomoda mesmo, eles não querem isso. Né? Eles falam, não, vamos discutir o para frente. Mas o problema é quem está na... É como agora. Né? Nós estamos no governo, estamos no 8º ano de governo. Se o Acre, que nós estamos governando, começamos dia 1º de janeiro de 99, até agora, tiver pior agora do que eu peguei antes, eu acho que a população não tem que discutir. Tem que pegar as pessoas do nosso grupo e tirar fora. Nós temos que fazer essa discussão. Se o Acre está melhor agora do que nós pegamos. E eu acho que para todo mundo é evidente que o Acre está muito melhor, melhorou muito, muita coisa mudou. Agora o bom é que ainda tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para melhorar, por isso que tem que ter mais trabalho ainda. Então eu acho que quando a política pega esse caminho, aí fica bom para quem está na oposição, fica bom para quem está na situação. O problema é quando prevalece a mentira, as agressões, os ataques, como aliás estão querendo fazer. O PSDB está tendo a campanha no nível, mas, por exemplo, o PFL no plano nacional está num nível muito baixo de agressão ao presidente Lula. Tomara que a gente tenha um nível elevado. Aqui no Acre, tem pessoas que só sabem agredir e xingar a gente, tem outros que querem discutir né, as falhas do nosso governo ou aquilo que tem que ser feito. Eu acho que se a gente caminhasse para uma discussão assim de alto nível, a população ganhava e nós também ganhávamos muito. Agora foi tremendo, para mim foi difícil fazer um governo do estado do Acre sendo de oposição ao governo federal. Isso foi um problema grave, isso não é fácil. Isso é uma coisa complicada. Governador, e em relação a esse ataque que o presidente Lula vem sofrendo diariamente pelos partidos de oposição, como é que pode ser explicado essa separação que a população vem fazendo desse tipo de ataque com a figura do presidente? Porque as pesquisas demonstram claramente que ele ganharia em primeiro turno. Eu acho que assim, do mesmo jeito que tem o Ronaldo, né, fenômeno no futebol, nós temos na política o Lula fenômeno. O Lula é um fenômeno. Mas é um fenômeno real. O Lula, eu acho que a biografia dele, quem tem a história como o Lula tem, não adianta alguém querer acusar o Lula de corrupção. O Lula não é corrupto e não vai conviver corrupção, porque a história dele, a vida dele foi para combater isso. Não adianta alguém querer fazer isso. E o povo vê. Né? O Lula também está virando um fenômeno como gestor. Se outros preparados, formados nas melhores universidades para governar, para dirigir, não fizeram o governo para os poucos, fizeram o governo para os mais ricos, o Lula está fazendo um governo para quem nunca teve governo nesse país, os mais pobres. Não são os pobres, os mais pobres. Então o Lula implantou programas desde a área da educação, desde a área de assistência social, aqueles que não têm assistência nenhuma, que é uma coisa fenomenal. Aqui em Rio Branco, por exemplo, nós temos quase 20 mil famílias atendidas com o Bolsa Família e com a adjunta da solidariedade. No Acre, breve, nós vamos chegar a 40 mil famílias atendidas, quer dizer, é uma coisa extraordinária. A expansão da universidade que a gente está tendo no Acre hoje, com a Universidade da Floresta, está aí o deputado Henrique, tantos outros Tião que ajudaram, tanta gente, a própria Marina. A Universidade da Floresta, ela é uma expansão que vem no governo do presidente Lula. No governo passado, o pessoal estava fechando as universidades, inclusive pondo sob ameaça a nossa UFAC. Então, as mudanças que estão vindo com o governo do presidente Lula, ou seja, ninguém pode esconder o trabalho. É isso que eu fico tranquilo também quando a gente tem agressão contra nós. Eu ouvi isso em Manuel Urbano, no Jordão. Eu estava lá, né, nesse ano já, assinando convênios, conversando com o prefeito Hilário, a turma boa lá do Jordão, e uma senhora foi e fez uma fala, uma professora falou: governador, eu queria dizer que eu fico sentida quando o senhor é atacado, o senhor é agredido pelas pessoas que a gente conhece, que só aparece para falar quando tem eleição, mas fique tranquilo, eles não vão poder esconder o trabalho que o seu governo, que vocês estão fazendo. E é isso que eu acho que tem que movimentar. Quem está no governo tem que trabalhar, né? Se for se prender a ficar nesse debate político, nessa discussão, não vai trabalhar e a população só perde. Por isso que às vezes eu fico preocupado quando eu vejo um sabido demais na televisão, muito político. Tem gente que é muito política demais. Resolvendo os problemas do mundo, rapidinho. Quem aparece como muito político, cuidado, porque esse aí não vai fazer bom trabalho no dia que tiver a oportunidade de trabalhar. Por isso que a gente tem que ficar atento, né? E a gente precisa ter gente trabalhando, porque o Acre perdeu muito tempo com politicagem, perdeu muito tempo com briga, com confusão, e a gente tem que recuperar o tempo perdido. Eu estou tentando como governador, e o Acre ainda vai ter que passar mais um período
seguindo essa trilha para poder dar certo. Governador, o senhor sempre tem feito declarações, e eu nunca entendi muito bem quando o senhor fala que políticos profissionais têm um discurso que às vezes não realiza muitas coisas. O que significa isso na prática? Primeiro, na política é muito complicado. Num estado como o Acre, hoje eu estou bem convencido, eu amadureci também muito. Fui prefeito 4 anos e agora 8 anos de governador. Num estado como o Acre, para poder dar certo, para você ter dinheiro para fazer obra, para fazer investimentos, para poder melhorar a saúde do povo, para poder criar as condições, seja na área da segurança, na área da educação, você tem que ter um ambiente político adequado. O que é um ambiente político adequado para poder governar e fazer mudanças? Você tem que ter apoio na Assembleia, você tem que ter uma boa bancada federal te apoiando, você tem que reunir uma boa equipe de trabalho, tem que ter um plano, mas você tem que ter também condições lá em Brasília. Por isso que ainda agora eu estava falando na entrevista. Eu sofri muito quando eu era oposição ao governo federal. O que é que eu fiz? Eu não peguei o governo e fui fazer oposição ao presidente Fernando Henrique. Ele me conhecia, criamos uma relação pessoal e a gente começou a trabalhar também com ele me ajudando. Eu lembro que na BR-364, eu querendo fazer a BR, perdemos quase 2 anos. Quase 2 anos a gente perdeu. Por quê? Porque tinha o ministro Eliseu Padilha, do PMDB, e na primeira vez que eu fui lá com o Eliseu Padilha, como governador, ele disse, eu fui lá no Acre tentar te derrotar e não consegui. Aí ele já me recebeu mal, porque ele queria dar prosseguimento à eleição. Aí eu não discuti com ele era o ministro do Transportes. Eu fui lá no presidente Fernando Henrique, criei um canal com ele. Então eu queria pegar dinheiro para fazer a estrada, mas o ministro do Transporte não queria, por questões políticas e tal. Isso é muito ruim. Então, nesse momento, para governar bem estados como Acre, Rondônia, Amapá, Roraima, mesmo o Amazonas, que são regiões que o Brasil tem uma dívida muito grande com essas regiões, você tem que ter esse ambiente político. Se você não reúne isso, você não tem condição de fazer mudança. Pode prometer. E aí é que entra. Hoje você tem políticos que não têm apoio, políticos que não têm bom diálogo em Brasília, políticos que não têm condição de reunir essas coisas e ficam, às vezes, prometendo coisas. Seja como candidato a deputado, a qualquer cargo. Isso não pode. Então, o político sabido demais, profissional demais, ele consegue fazer uma boa fala, um discurso fácil, mas aquilo ali, para se transformar em realidade, você tem que perguntar, sim, mas ele vai fazer como? Quem é que vai dar o apoio para ele? Onde é que ele vai arranjar a verba e o dinheiro? Como é que ele vai ter a condição política? Se o eleitor, se o cidadão não faz essas perguntas, ele não consegue entender direito. Porque quando chega perto da eleição, fica todo mundo com discurso fácil. Todo mundo é bonzinho, prometendo tudo aquilo. Eu não sou político profissional. Eu sou um técnico político, né? Técnico político, e acho que a gente tem que mediar essas duas funções, técnico e político. Se for só técnico, também não é bom. Se for só político, é pior ainda. Porque político promete, faz, mas não realiza. O Acre viveu nessa politicagem durante muitos anos e não saiu do canto. Graças a Deus, nesse nosso governo agora, a gente está mudando muita coisa na capital. Cada município do estado tem mudança nossa e é fruto dessa união, desse arranjo todo que a gente teve, que deu muito trabalho. Recuperar a moral do Acre, moralizar o estado, moralizar o tratamento com os servidores, voltar a fazer o Acre ser respeitado lá em Brasília, deu muito trabalho. A gente teve que sofrer muito. E eu ainda sofro muito trabalhando. E a gente só fica melhor porque está dando bom resultado. Governador, para encerrar esse primeiro bloco de conversa, sucessão 2006 aqui no Acre. O esboço que se desenha aí para essas eleições desse ano, lhe agrada ou o senhor acha que vai ser agressivo como tem sido as anteriores? Olha, toda campanha não tem jeito, tem muita pancadaria, mas eu acho que o Acre hoje tem uma mudança, né? Antes o pessoal queria disputar o governo do Acre, mas tinha um ambiente muito negativo, estava tudo dando errado no Acre. Eu acho que hoje, sinceramente, quem quiser ser honesto, disputar o governo do Acre, vai ter que trabalhar com as melhorias que o Acre alcançou e oferecer para frente um trabalho que dê sequência a isso e melhore, sinceramente, né? Agora, eu não vejo como não ter, porque em alguns setores da política acreana ainda tem gente muito revoltada. Tem gente que são uma espécie assim, de ave de mau agouro, que querem que tudo dê errado, vê erro em todo canto, vê desgraça em todo canto. Essas pessoas carregam mal dentro delas. Essas pessoas fazem mal com o que falam.
né, com o que pensam. Isso é muito ruim. Nada na vida dá certo se você só é tão pessimista, se você é tão para baixo. A gente tem que ser otimista, tem que ter fé, tem que crer primeiro para depois poder ver, né? Então, eu acho que, lamentavelmente, setores da política acreana ainda estão contaminadas com pessoas assim. Também tem aqueles que vêm para enganar, né? Que aparece de 4 em 4 anos, vem para enganar, tentando aplicar o golpe, né? Não consegue ali, tenta colar. Isso também é perigoso. O bom aqui no Acre, todo mundo se conhece, né? Tem os que estão sempre aqui, errando ou acertando. Eu acho que nessa eleição, sinceramente, eu espero que possa ter um bom debate, né? Um debate sobre o desenvolvimento do Acre, porque nós estamos concluindo uma boa parte da infraestrutura do Estado. Por exemplo, eu estou terminando agora praticamente toda a parte de rodovias que tinha que fazer, e o grande desafio do próximo governador é concluir a BR-364 daqui para Cruzeiro, que dá para concluir, né? Eu não sei o que é que pensa o Márcio Bittar, eu não sei o que é que pensa o Tião Bocalon, que por enquanto são os candidatos, não sei quais os outros, tem que esperar as convenções, mas até eu tenho conversado com o Binho, que é vice-governador, eu digo, olha, Binho, dá para assumir compromisso de concluir o trabalho. Por que dá para concluir nos próximos 4 anos a rodovia? Porque nós trabalhamos 8 anos, ininterruptamente, fizemos a parte mais difícil no osso, porque uma coisa é fazer a estrada daqui para Brasileia, outra coisa é fazer a estrada daqui para Sena, outra coisa é fazer a estrada de Cruzeiro do Sul para cá. É outra coisa, a pedra tem que vir da Colômbia, você tem que pôr cimento no chão, misturado com barro. É uma saga, né? Para poder ter alguma resistência no chão. Quanto custa? Uma fortuna. Daqui para Brasileiro não tem um ponte. A ponte é quando chega na Vila Habitacional. Não tem um ponte, a pissarra está do lado, não precisa pôr cimento no chão. Sai 1/3 do preço, mas vai fazer uma estrada entre Mané Urbano e Feijó, que é uma tabatinga no chão. Aí complica. Então nós estamos fazendo a parte dura de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, que aí cria uma economia forte ali e vai ficar faltando mesmo de verdade, que a outra dá para complementar ano que vem, e fica faltando de verdade de Feijó a Mané Urbano Sena, que é um trecho que eu diria mais fácil de fazer, porque de novo vai estar mais perto de Rio Branco, e apesar de que o trecho entre Mané Urbano e Feijó, que é um trecho não muito longo, 100 e poucos quilômetros, é um trecho que vai exigir aí pelo menos uns 2 anos de trabalho só ali. Mas dá tranquilamente, com quem tiver condição política, né, reunir as condições políticas de concluir o trabalho. Se bem que para mim é uma prioridade isso, não é que eu questiono, eu estou tocando um trabalho, eu já peguei a estrada aberta, abrimos 8 anos seguidos a estrada, nenhum governo deu mais prioridade para a estrada do que nós, mas sinceramente eu acho que na Amazônia a matriz mesmo de transporte tinha que ser fluvial e ferroviária. E não dá para você ficar fazendo rodovia que a cada 3 anos tem que refazer de novo, tem que reconstruir, aí vem os oportunistas dizendo que foi mal feita, que houve desvio de dinheiro. Não é nada disso, que na Amazônia chove muito, o solo é uma argila danada e não tem rodovia que passe 3 anos sem que você tenha que refazer boa parte dela. Não tem. Pode gastar uma fortuna, porque está na Amazônia. É o preço que tem que se pagar para algumas atividades. Então, uma ferrovia com as hidrovias eu acho que era a melhor solução. Mas o Brasil ainda está teimando na rodovia e eu acredito que no futuro alguém tem que chegar e dizer o seguinte, na Amazônia não tem mais rodovia. Na Amazônia é ferrovia, que a ferrovia resolve para carga, para o transporte, para romper o isolamento e está mais adequada para durar muito tempo. Governador, infelizmente nosso tempo aqui já está estourado, mas a gente volta a falar sobre infraestrutura no próximo bloco. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o governador do Acre, Jorge Viana. Governador, nós falávamos no primeiro bloco a respeito dessa infraestrutura que foi consolidada no primeiro mandato, sua primeira gestão, né, nos 8 anos,
e da necessidade que isso tem de não parar daqui para frente. Agora temos que pensar um novo ambiente econômico no Acre, né? Consolidando, de certa forma, a economia florestal. Na sua avaliação, as comunidades em Santa Rosa, Jordão, em Rio Branco, já assimilaram essa ideia de que aqui no Acre, para gerar renda, tem que ser através da economia florestal? Eu acho que nós estamos num processo acelerado desse convencimento. Primeiro, por exemplo, você chega num período eleitoral desse, aí tem gente que até de forma irresponsável começa a vender. Não, porque a agricultura no Acre e tal, não sei o quê. Pessoal, quem é que faz as leis que estabelece o que é que pode ser usado na Amazônia, quanto que pode ser desmatado? É o vereador do Jordão, de Santa Rosa, de Cruzeiro do Sul, de Rio Branco? Não, não é. É o deputado estadual? Também não é, daqui da nossa Assembleia. Quem é que estabelece? É o Congresso Nacional, que estabelece o que é que a gente pode ou não fazer na Amazônia. Independente de entrar no mérito, se é pouco ou muito desmatamento aprovado, a lei é federal. Então, um lugar como o Acre, que tem 90% de floresta, as pessoas têm que ficar atentas para não serem enganadas. Porque pode chegar alguém e dizer, não, porque nós vamos fazer. Não faz. Não faz porque não pode fazer. Independente de concordar ou não, não faz porque não pode fazer. Então, o desenvolvimento nosso, ele tem que acontecer na agricultura, onde já está desmatado, na agropecuária, onde está desmatado, e eu tenho trabalhado para que isso aconteça. Acabei de vir de São Paulo e nós estamos trabalhando para que venha um novo frigorífico para cá, mas um frigorífico que não é bem um frigorífico, é uma indústria de carne. O maior do Brasil, eu visitei há poucos dias com Açoeiro, porque cabe no Acre. A nossa pecuária é de qualidade. A nossa pecuária pode exportar para o mundo inteiro com as melhorias que a gente já tem hoje. Mas falta uma indústria adequada aos tempos atuais, que tenha certificação para exportar carne para a Europa. Então, essa é a fase da indústria que está faltando, que nós estamos atrás de implantar. Quando você tem agricultura, o Acre importava até da galinha caipira, a farinha. Nós já estamos passando das 300 casas de farinha. O Acre é exportador de farinha, o Acre já está exportando galinha caipira, já exportamos milho para o Peru e tem que mecanizar mais, intensificar a mecanização, que a gente pode. Agora, essas atividades são importantes do ponto de vista econômico, mas para que o Acre possa ter uma disputa do ponto de vista do Brasil e do ponto de vista do mundo, ou a gente põe uma atividade florestal, que é aquela que pode ser desenvolvida, ou então nós não vamos ter renda, emprego e uma economia para as prefeituras e para o governo. Mas os partidos de oposição falam que a agricultura acreana não consegue abastecer o próprio mercado interno. Há uma ideia de que não queremos competir com outros estados do Brasil, mas é que nós não conseguimos nem sustentar a nós mesmos na produção de arroz, milho e tal. Porque aí você tem problemas de origem disso. Quem pensou em transformar o Acre num lugar de produção agrícola cometeu um erro. Porque a Amazônia é a Amazônia, tem características de Amazônia. Não é querer culpar o agricultor. Olha, um exemplo. O FNO, Fundo Constitucional do Norte, foi criado em 1988. Então, de 1988 até 1998 são 10 anos. Eu assumi o governo dia 1º de janeiro de 99. Então, nos primeiros 10 anos de FNO, ele emprestou para o setor produtivo 46 milhões de reais. O FNO, Fundo Constitucional do Norte, através do Banco da Amazônia. De lá, de 1º de janeiro de 99 até os dias de hoje, nós já completamos 304 milhões de reais emprestados para o setor produtivo do Acre. Ora, eu estou falando de 46 milhões para 304. Então são quantas? 7 vezes mais. 600%. Né? Nós botamos 6, 7 vezes mais dinheiro na mão dos produtores do que no... Mas isso não é suficiente. Nós ampliamos a assistência técnica, melhoramos o crédito, criamos a infraestrutura, agora estamos com a energia. Mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte, o Acre, quando nasceu há 100 anos atrás, a farinha nos seringais vinha de Belém e de Manaus, os paneiros de farinha. Era assim que era, porque tinha uma atividade econômica que era da borracha. Mas o Acre era o maior produtor de borracha do Brasil. A borracha estava como o terceiro produto nas exportações do Brasil, tinha dinheiro para abastecer Manaus e Belém, porque tinha uma atividade florestal importante. Querer que o Acre tenha na economia agrícola a sua grande fonte de renda
é um equívoco. Ela é muito importante para a nossa subsistência, para o abastecimento interno, tem que melhorar mais ainda. Por exemplo, o programa de mecanização agrícola é um show, tem que ser ampliado. Não é? Mas nós estamos numa fase de fazer uma mudança, porque tinha gente, esses que mais cobram a gente, eles são responsáveis pela atitude irresponsável que fizeram. Fizeram projeto de assentamento onde não cabia projeto de assentamento, onde nunca deveria ter sido feito. Assentaram pessoas lá, depois abandonaram. E são os mesmos que vêm com discurso fácil de protetor dos agricultores, que nada. É neguinho que sempre usou o agricultor para poder se dar bem, mas no fundo trabalhou sempre contra, porque sabe que não vai dar certo determinadas atividades e fica tentando insistir. Então acho que a gente tem que fazer um projeto de apoio a quem está assentado, aqueles que foram vítimas das políticas equivocadas e fortalecer essa política industrial florestal. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos implantando desde um álcool verde, que está em plena implantação. Álcool verde vai ajudar o pessoal do assentamento ao fazendeiro. Nós estamos implantando uma indústria de piso lá próximo à reserva Chico Mendes de Chapuri, de 30 milhões de reais, que é a fase da indústria. Uma indústria de beneficiamento, de aproveitamento de aves, de galinhas caipira, para citar algumas. Indústria de castanha, indústria de borracha. Quer dizer, na área aqui do Baixo e Alto Acre, nós já estamos na última etapa do nosso plano, que é a fase da industrialização. Mas a industrialização não pode ser só aqui. Tem que ser em Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Manso Lima, Rodrigues Alves, Taumaturgo, Porto Walter, Mané Urbano, Jordão, Santa Rosa, tem que ser em todo canto. E o nosso plano prevê isso. A última etapa do plano, depois da infraestrutura de energia, de estrada que a gente está trabalhando, de crédito que a gente tem que ter, é você entrar na fase da industrialização daquilo que pode vir da nossa floresta ou da agropecuária. A economia florestal, ela só se consolida efetivamente com a instalação de indústrias, é isso? Só se consolida com duas grandes vertentes. Primeiro, aprender a usar a floresta, a tirar dela, como os seringueiros nos ensinaram, como os índios fazem, só que você traz para uma escala industrial, uma escala de competitiva no mundo. Isso é o que a gente chama de florestania. Você conviver com a floresta, ter renda a partir dela, sem destruir a floresta e tendo qualidade de vida. Outro ponto em que o senhor é muito criticado em relação a essa questão da florestania, que é essa ideia que ainda está em construção mesmo, é tentar estabelecer uma comparação entre florestania e cidadania. Uma coisa exclui a outra? Não, tanto faz. Eles falam, eu vou fazer um governo cidadão e não um governo... Mas aí tem gente que está colocando, eu acho que é mais uma tentativa de enganar as pessoas do que... Porque qual é o propósito de um governo? Criar um bem-estar para as pessoas. Promover mudanças para que tenha igualdade social com as pessoas, para que tenha justiça social, promover mudanças para que tenha geração de emprego. Alguns chamam de cidadania, outros chamam de florestania, que é uma coisa... para dar uma pitada de característica mais da Amazônia. Por quê? Porque nós não podemos aqui querer implantar o governo do deserto, o governo da Caatinga, o governo do Cerrado. Nós vivemos na floresta. E nós não temos que ver a floresta como um problema. Nós temos que ver a floresta como a nossa solução. Foi graças à floresta que o Acre foi fundado. Foi graças à floresta que o Brasil ganhou muito dinheiro com a borracha, com a castanha. E eu não tenho dúvida que se a gente sabe usar bem o meio ambiente, nós vamos ganhar muito dinheiro no futuro. Porque tem gente montando indústria por aí no mundo e nós estamos tirando os poluentes do ar com a nossa floresta. Nós podemos cobrar por isso e o mundo está caminhando para isso. Então, ser dono de floresta, morar num lugar de floresta, é uma vantagem. Um privilégio. Não é um privilégio, não é um prejuízo. E tem gente que não gosta mesmo. Tem gente que veio de outras regiões para cá e tem muito amor pelo Acre. Mas tem gente e na política tem alguns, que não são daqui, não vieram para ficar, e se puder, destrói o Acre. Né? E arranja todo tipo de desculpa para destruir. E nem pode, pessoal. Graças a Deus não pode, porque as leis não permitem mais isso. Então, eu acho que nós estamos fazendo uma política que começa a valorizar o índio, que dá uma atenção e começa a melhorar a vida fortemente do seringueiro, que dá um tratamento especial para o agricultor e para o ribeirinho e que começa a se forjar também e a construir uma economia em torno das cidades, melhorando a vida de quem vive na cidade. O melhor jeito de ajudar o cidadão que mora na cidade de Mané Urbano, que mora no Jordão, que mora em Taumaturgo, em Cruzeiro do Sul, em Tarauacá, Feijó, Rio Branco, sabe como é? É ajudando quem está nas áreas de floresta, quem está nas áreas da agricultura. E é isso que o nosso governo está fazendo. Por que pararam as invasões em Rio Branco?
Você tinha um bairro surgindo, um atrás do outro. Por que diminuiu? Porque a gente botou crédito para o agricultor. Porque a gente começou a ajudar o seringueiro. Porque a gente criou a Lei Chico Mendes com incentivo. Se não tivéssemos feito isso, essa cidade estava um inferno. Estava impraticável para viver. Então, quanto mais você faz para a economia florestal, mais tranquilidade você tem para quem vive na cidade. Então, se alguém quer chamar de florestania, somos nós. Queremos uma inovação, queremos valorizar ser acriano. Os outros que não gostam do Acre, que não gostam da floresta, querem chamar de qualquer outra coisa, é problema dele. Mas o objetivo tem que ficar claro. Qual é o objetivo? É melhorar a vida das pessoas. O nosso é. Nenhum governo trabalhou mais pela educação, por exemplo. E que melhor mudança alguém pode fazer se não for pela educação? O nosso governo, eu e o Binho, fizemos um trabalho extraordinário na área da educação. Não tem um lugar desse estado que não tenha um trabalho nosso da educação. Então, se a gente cuida da educação, se a gente trabalha assim, a mudança vem junto. Governador, em relação à política industrial, no Acre é o setor que mais cresce atualmente? Exatamente isso que a gente está podendo colher agora. O Acre não tinha investimentos, era um estado desacreditado e vivia em função do pouco que arrecadava dos impostos do comércio. Vou dar um número. Antes de eu assumir o governo, a arrecadação no Acre, por ano, de ICMS, era em torno de 40 milhões. Foi assim em 1998 e foi assim em 1997, em torno de 40 milhões por ano. Provavelmente, esse ano, nós vamos chegar perto de 400 milhões. 10 vezes mais. Por que está acontecendo isso? Tem gente que diz, o Acre está crescendo, está se desenvolvendo, graças a Deus. É só olhar para o lado. Isso não caiu do céu, não. Deus tem me ajudado muito. Mas tudo que a gente está fazendo é com sacrifício, é com luta, é com alguém querendo te atrapalhar, é com alguém querendo que não aconteça. Como, aliás, fez o ministro do Transporte na época do Fernando Henrique. E atrasou a estrada, né? O seu Eliseu Padilha. Como é que o ministro pode falar isso? Falou, porque para alguns vive só para fazer política, outros vivem para trabalhar. Eu estou querendo ficar desse lado, né? A nossa equipe do lado que trabalha. Então, durante muito tempo o Acre não arrecadava, porque quem era para pagar imposto não pagava, porque achava que não compensava, e quem era para cobrar também não cobrava. O que é que nós fizemos? Diminuímos os impostos. De Cruzeiro do Sul a Assis Brasil, os impostos hoje que a gente cobra é menor do que o que se cobrava antes. Nós diminuímos. Os comerciantes de Cruzeiro do Sul sabem disso, têm me ajudado, principalmente os pequenos, né? Que a gente deu mais prazo, deu isenção, ampliou a faixa de isenção, alongou os prazos, porque o pessoal depende das balsas, do transporte fluvial que é mais longo. Mas o que é que a gente fez também? Justiça. Cobra de todo mundo. Quando tinha outros governos aí para trás, há 15 anos atrás, 10, 12 anos atrás, o pessoal tinha uns governos que o secretário de Fazenda protegia os amigos lá, que eram os que deveriam pagar, não pagavam. Por isso que a gente tem escola bonita, salário melhor, por isso que a gente fez investimento na saúde, por isso que nós estamos fazendo o trabalho nas mais diferentes áreas, do ramal à eletrificação, aos investimentos nas cidades, convênio com os prefeitos. De onde vem esse dinheiro? As prefeituras agora têm dinheiro de ICMS. Boa parte das cidades do Acre, dos municípios, recebe mais dinheiro do governo do estado por mês do que do governo federal com o FPE. Antigamente, FPM, o FPE, o fundo... Não, porque vem para o estado o FPE, desculpa, e eles recebem o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Porque o dinheiro da prefeitura vem de duas fontes. Vem do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é o governo federal arrecada todos os impostos, distribui com os municípios. Então, a maioria das nossas prefeituras viviam desse dinheirinho chamado FPM, Fundo de Participação dos Municípios, passado pelo governo federal como manda a Constituição. O ICMS era nada, era 8 mil reais para uma prefeitura, 10 mil. Agora eu falo com os prefeitos, eles dizem, governador, no meu município, o ICMS que o Estado está mandando todo mês já é maior do que o Fundo de Participação Municipal. Então, isso é o próprio Acre conduzindo o seu destino. É muito bom isso. Governador, só para finalizar esse segundo bloco, em relação a essa política econômica aqui no Estado, a pecuária não pode ser esquecida, né? Nós temos um bom produto e os produtores de carne reclamam do preço da arroba. Isso não é uma questão local, é uma questão nacional. Você poderia explicar para a gente como é que está o cenário nacional em relação ao mercado da carne, para que não se pense que o problema é apenas aqui no Estado? Primeiro, o mercado está passando por uma regulação. Esse é o risco quando você tem uma política dependente de mercado, mas o mundo está assim, o mundo está globalizado.
Quando o pessoal estava ganhando muito, porque a carne deu um bom dinheiro, há pouco tempo atrás, estava dando uma fábula. Todo mundo entrando e querendo criar gado. Mas as coisas são assim, tem altos e baixos sempre, né? O que não dava para aceitar nisso era um frigorífico aqui fechando. Por quê? Porque aí, um frigorífico que estava alugado para um grupo de fora, o Brasil, com a aftosa lá no sul do país, deixou de exportar carne para a Europa, sobrou carne no mercado nacional, então o pessoal disse, não precisa vir a carne do Acre para abastecer São Paulo, que já tem muita carne aqui em São Paulo, por causa da aftosa que teve lá no sul do país. O preço baixou. Isso é um problema sanitário, o Acre está sofrendo as consequências. Fui a São Paulo e fui lá discutir com o pessoal do frigorífico, já está sendo aberto de novo, são mais de 300 empregos que a gente está abrindo. Mas isso não muda o preço da arroba do boi. Nós temos que ser criativos, por isso que nós estamos construindo a Estrada do Pacífico. No Peru, enquanto no Brasil o consumo de carne per capita tem mais de 30 quilos, em torno de 30, 35 quilos por pessoa ano, quer dizer, um brasileiro come, em média, ou deveria comer, porque tem uns que não comem, mas tem outro comendo demais, então 35 quilos de carne por ano por brasileiro. E chama o consumo de carne per capita no Brasil. E no Peru, quanto que é? 5 quilos. No Peru é só 5 quilos. Quanto que pode crescer no Peru? Se crescer mais 5, dobrou de tamanho, mas ainda está pequeno. Se crescer 200%, ficou com 15 quilos, ainda está pequeno. Se crescer 300% o consumo de carne no Peru, ainda vai estar chegando em 20 quilos de carne. Então, o Peru pode ser. E quanto custa a carne lá? O dobro daqui. Então, essa estrada saindo, a nossa carne, em vez de ir para São Paulo, que já tem carne mais barata, por isso que o Acre não pode cair na armadilha de querer achar que esse caminho da agropecuária pode resolver tudo. Esse é um caminho, mas não pode ser a solução de tudo. Porque ninguém vai colocar uma carne melhor, mais barata. Melhor, a gente pode até pôr, mas mais barata do que o Pantanal lá em São Paulo. O Pantanal tem 25 milhões de cabeças de gado. No Pantanal. E está mais perto de São Paulo. Então, o nosso mercado é aqui no Peru, que a gente vai poder vender uma arroba de boi mais cara, né? Mais cara, vender mais, porque lá o consumo, e a gente pode ganhar o nosso dinheiro. Então, é essa lógica. Nós estamos trabalhando com um plano. Por isso que, graças a Deus, a gente está conseguindo executar um plano que deu muito trabalho. E o Acre tem que pegar esse caminho. Qualquer guinada errada no Acre pode desmoronar, cair tudo. Pode o Acre se atrapalhar todo de novo, e aí, se cair, não sei se levanta de novo. Governador, nós vamos mais uma vez interromper e voltamos em instantes, tá ok? Bom, Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Estamos de volta com Ideias da Aldeia especial de hoje, conversando com o governador Jorge Viana. Governador, o senhor poderia imaginar que algum dia o senhor iria inaugurar uma escola de ensino médio no extremo ocidental do Acre, com toda aquela infraestrutura como o senhor fez ainda um tempo atrás? Em todo o estado do Acre também, os professores tendo possibilidade de fazer uma faculdade, fazer um curso superior. O senhor, quando assumiu em 99, poderia imaginar que um dia isso poderia ocorrer? Olha, isso era um sonho antigo, que não era meu, um sonho que as lideranças primeiras, desde o Wilson Pinheiro, Chico Mendes, sonhavam, né? O vice-governador hoje, o Binho, na época, ele dirigia o CTA e trabalhava no projeto Seringueiro. Junto com o Chico Mendes, né? Junto com o Chico Mendes. E naquela época, o projeto Seringueiro, que o Binho coordenava, tinha mais escolas dentro da floresta e na área rural de Chapuri do que a prefeitura e o governo junto. Quer dizer, porque tinha uma ausência, um descaso. Era uma política antiga de deixar analfabeto quem era analfabeto, abandonado quem estava abandonado, para ter sempre uma relação de dependência dessas pessoas com os donos do poder, né? E graças a Deus isso mudou muito. Quer dizer, a gente hoje paga um dos melhores salários de professor do Brasil. O padrão das construções das nossas escolas é uma coisa que enche os olhos da gente. Os prédios mais bonitos nas cidades estão ficando os prédios da escola, da educação. O que é que está por trás disso? Tanto eu como o Binho, o que é que a gente queria com isso? Ele como secretário e vice-governador, a gente queria o seguinte:
que o aluno tenha amor por aquele lugar, queira estar ali dentro, né? Quando ele passar na frente de uma escola, dê vontade para ele entrar, sabe? Para dar vontade. Ou a mãe dizer, eu tenho vontade de ter meu filho estudando ali. É mais ou menos isso, porque se não tivermos isso, a gente não faz da educação uma prioridade. Se ela não vira prioridade, ela não faz a mudança na sociedade que é tão necessária. Então hoje a gente trabalha com os índios, trabalha com os seringueiros. Nós tínhamos 8 municípios que não tinham sequer o 2º grau quando a gente assumiu. Hoje a gente está pondo o 2º grau nas cabeceiras dos rios. É uma coisa fenomenal. A parte que mais me conforta, a que mais me dá tranquilidade da mudança que o Acre está vivendo, né, e a consolidação de uma confiança no futuro, é o trabalho, foi o trabalho, está sendo o trabalho que a gente está fazendo na educação. Que não é um trabalho só de combater o analfabetismo. Os números que saem agora, os indicadores, são números velhos, de 4, 5 anos atrás. Quando estiverem fazendo os números de 2005, 2006, que contempla o trabalho que fizemos no nosso governo, o Acre vai estar disputando os melhores lugares na Amazônia, passando de longe da média do Nordeste e começando a dar trabalho para o pessoal do Sul. Esse é um outro problema que os partidos de oposição sempre batem no governo em relação ao índice de analfabetismo. Quer dizer, então, que esses números que a oposição utiliza são números de anos anteriores, é isso? É, porque, olha, você tem um censo, né, a cada 10 anos no Brasil. Então nós vamos demorar para ter outro censo. Inclusive, quando saiu o censo com os novos dados, o censo demográfico que o IBGE faz, lamentavelmente já outros vão querer ganhar o crédito disso. Mas se não fosse essa mudança de base que a gente está fazendo, tanto eu como o Binho, o Acre não teria novos números. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quer dizer, outra coisa também que é lamentável é que os números que se busca para a Amazônia, que não se buscava antes, são números que são imperfeitos. Por exemplo, eles tentaram colocar que Taumaturgo é um dos piores municípios do Brasil. Isso é uma mentira. Taumaturgo, está lá meu companheiro prefeito Itamar, estão lá os vereadores, estão lá as lideranças. Taumaturgo é um dos bons municípios do Brasil. Só quem não conhece fala isso. Agora, por que eles estão pondo isso? Porque eles vão nas aldeias e querem creche nas aldeias. Eles vão nas aldeias e querem pré-natal. Ora, quem mora, as nossas crianças da floresta, a creche delas é a vida, é a beira do rio. Não é? Então não dá. Aí os números vão lá para baixo. Não pode ser feito assim. Por isso que a gente queria esse IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que é usado para o Brasil inteiro. O Brasil está fazendo uma coisa errada. Ele pega um indicador social e tenta fazer o mesmo levantamento no Acre, na Amazônia, em São Paulo, e querer que o resultado seja o mesmo. Não vai dar certo. A Amazônia é uma coisa, São Paulo é outra coisa. Então, se for feito uma espécie de IDH verde, ou IDH da floresta, nós vamos estar lá disputando. Porque se numa aldeia tivesse uma creche, se numa aldeia tivesse um pré-natal, aí não era mais aldeia, aí você estava destruindo a cultura dos índios. Então é o contrário. Nós temos que mudar e vamos batalhar muito para a gente fazer com que a cultura, os costumes nossos tenham valor. Governador, né? Mas uma coisa é ter Jorge Viana e Binho executando as políticas no Estado. Não é perigoso esse raciocínio do questionamento do IDH? Não é perigoso, por exemplo, criar um IDH da Caatinga? E aí não seria perigoso, porque eu não teria a certeza de que outros políticos seriam tão sérios quanto essa dupla aqui no Acre. Mas esses índices eles são criados por cientistas sociais. Então eles não são criados a partir de decisão de governo, porque senão a gente já tinha criado o IDH da floresta. Então tem que ser criado pelo IPEA. Tem que ser criado pelo Unicef. O Unicef é um organismo da ONU. Ele é que tem que criar. Quando ele cria, ele pega o IBGE e manda o IBGE pesquisar. Quando o IBGE pesquisa, então não é o prefeito que vai fazer a pesquisa, não é o governador. Esse risco não tem. Agora, seria a maneira de tirar a fotografia mais certa do país, do brasileiro. E isso, lamentavelmente, o presidente Lula que está conseguindo fazer, porque o Brasil não tinha. Tipo assim, eu acho um absurdo você levantar índice de mortalidade infantil no final do ano. Você conta quantos morreram. Sabe como é que é lá em Cuba? É em tempo real. Morreu uma criança, imediatamente aquilo ali entra nos indicadores e lá não usa computador, é na canetinha. E aí, imediatamente, por que morreu a criança? No Brasil, depois de 3 anos, sai a estatística dizendo que no ano, há 3 anos atrás, morreram tantas mil crianças. Isso não pode ter que mudar. Para que o computador? Não tem já os recursos da tecnologia, tanta informação. E é isso que está faltando ainda. Então, o presidente Lula está caminhando agora para isso. Ele está querendo saber onde que estão os pobres.
aí entra com Bolsa Família. Não tinha isso. É pobre era largado. Por quê? Porque a gente tinha uns governos de elite, governo que não quer saber do mais pobre, governo que diz que só teríamos desenvolvimento no Brasil quando o rico ficasse mais rico. Não é assim. Pode deixar um mais rico do jeito que quiser, ele não vai deixar transbordar para o que não tem. Nós temos que fazer com que quem é pobre deixe de ser pobre, porque até vai ficar bom para o rico, porque o rico vai ter mais tranquilidade. Mas querer enricar o mais rico para ajudar os pobres, isso não funciona em nenhum lugar do mundo, nunca funcionou. E é por isso que o presidente Lula incomoda tanto, é por isso que o nosso governo incomoda tanto. Porque tinha muita gente no Acre que estava mamando no governo, que ficou rico às custas do governo, e o nosso governo está fazendo um trabalho honesto. O nosso governo faz um trabalho, não dava para estar pagando salário, para estar pagando salário de funcionário como a gente paga em dia. Salários que são tidos como melhores do Brasil, ou disputando pelo menos o primeiro lugar, fazendo essa quantidade de obra que a gente faz, assinando convênio com sindicato, com associação. Ontem mesmo assinei convênios com as entidades sociais, sabe? As entidades religiosas. 65, Tava lá o bispo daqui de Rio Branco, né, Dom Joaquim, estava assinando convênio com o bispo de Cruzeiro do Sul, Dom Mosé, com os pastores da Assembleia de Deus, da Igreja Quadrangular, de Batista, várias entidades sociais. O governo do Acre não fazia isso. Agora tem dinheiro, porque a gente trabalha honestamente, a gente administra casa. E é isso que incomoda alguns adversários nossos, que ficam me agredindo, me atacando, mas a prova é isso, não dá para esconder. Para fazer esse trabalho que a gente está fazendo, tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro, não pode roubar. Se roubar, o dinheiro desaparece. Quando tem roubo, aí não paga funcionário. Quando tem roubo, aí não faz estrada. Quando tem roubo, não faz obra. Não tem convênio. As prefeituras mesmo, estou firmando convênio com as prefeituras. Todo ano eu firmo convênio. Uma dificuldade aqui, outra ali, mas a grande maioria, não importa o partido, a gente está firmando convênio. Está aí o Vando de Tarauacá, que é do PSDB, estamos trabalhando com o Vando. Qual é o problema? O Vando é trabalhador, está trabalhando junto com a gente, está dando certo. Cruzeiro do Sul também. Cruzeiro do Sul, firmamos convênio, né, o ano passado, ainda nem foi executado direito. Onde a gente pode, a gente ajuda. Eu estou no governo para ajudar, onde tiver condição. O próprio Chapuri, o ano passado, a gente firmou convênios. Às vezes a gente não é bem tratado, num lugar ou no outro. Mas a população, no que depender de mim, eu não vou prejudicar a população do município só porque tem um problema político com alguém ou com a prefeitura. A população não pode pagar conta de briga de político. Então, quando não der para trabalhar com o prefeito, eu vou fazer investimento direto no município. Sou governador do Acre, né? Eu não tenho que pedir licença para trabalhar no município, mas graças a Deus a grande maioria dos prefeitos estão sendo parceiros. Estão ajudando. Por isso que a gente está vendo obra em tudo que é município, mudança em tudo que é município. Só que o Acre perdeu muito tempo e o tempo que a gente está trabalhando não é tão grande assim. Nós vamos precisar passar ainda mais alguns anos nesse pique, nesse rumo. Governador, em relação a essas dificuldades de administração, o senhor classificaria a saúde, o senhor que é um governador de um estado da Amazônia, mexer com saúde na Amazônia é a principal dificuldade de um gestor? É uma das maiores. Eu não sei se é a maior dificuldade. Quando envolve vida, aí complica, né? E a saúde envolve vida de pessoas. Mas é uma área também que eu acho que com seriedade, todo mundo ajudando, dá para a gente ir promovendo mudanças e as mudanças vão acontecendo. Agora, saindo de uma situação, só para você ter uma ideia, quando eu assumi o governo, tinham 9 deputados. A Assembleia tem 24 deputados. 9 eram médicos. 9 quando assumi o governo. Por quê? Era sinal de que tinha gravíssimos problemas na área da saúde. Porque bastava alguém sair por aí com uma receita despachando remédio que já virava político. Esse negócio acabou, não tem nenhum. E não é que não pode ter, eu acho que tem bons médicos que podem virar bons políticos. Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que quando estava o caos, o pessoal vinha e fazia. Hoje a gente tem um saúde itinerante, o senador Tião Viana me ajudou muito. Hoje a gente tem uma infraestrutura na saúde, de recursos, sinceramente. É porque a gente também é muito exigente na hora da saúde, não tem jeito, tem que ser muito exigente. As pessoas ficavam nas filas, no meio da rua, pedindo para conseguir o dinheiro de uma passagem. A gente gasta quase R$500 mil por mês com um programa de atendimento para tratamento em especialidade fora de domicílio. Mas o que a gente quer é que isso pare. Por isso que a gente implantou a hemodiálise, nós implantamos. Por isso que nós criamos UTIs. Por isso que nós estamos criando agora o Hospital do Câncer aqui, que eu acho que a metade dos TFDs vão ficar dentro do Acre. 63%, governador, dos TFDs vão ficar, por isso que eu digo, mais da metade vão ficar no Acre o tratamento, porque na hora que tem alguém com câncer na família,
É a hora mais desesperadora. Aí dizia, tu tem que ir para Goiânia, tu tem que ir para São Paulo. Meu Deus, era hora de estar perto da família. Os próprios médicos dizem isso. Mas tudo dá trabalho. Construir um hospital desse tem parede de 1 metro de largura no Hospital do Câncer. Porque você tem que botar material radioativo. Então, se não fosse a ajuda do Tião, senador, do governo federal, a gente não tinha. Mas aí com um hospital desse, quanto mais a gente faz pela saúde, mais ela fica deficitária. O que é que eu estou dizendo com isso? Quanto mais a gente melhora a saúde, mais gente procura a saúde. Por quê? Porque tem gente da Bolívia que vem, tem gente do Amazonas, tem gente de Rondônia que vem se tratar aqui. Muitos em Cruzeiro do Sul, aqui em Rio Branco, Brasileia, muita gente. Porque quanto mais a gente está investindo, mais o pessoal dos municípios, dos estados vizinhos, opa, lá no Acre, a gente vai e tem uma saúde melhor. Então, quando a gente agora botar em funcionamento, se Deus quiser, o Hospital Regional de Cruzeiro do Sul, transformar a área antiga numa maternidade, eu não tenho nenhuma dúvida do orgulho do cruzeirense de, pela primeira vez, ter lá uma UTI, sabe, ter um hospital. E a gente quer agora um modelo de gestão que seja humanizado. Porque tem problemas na saúde que só podem ser resolvidos se tiver mais amor também. Não adianta ter a máquina, o equipamento, sabe? Nós temos que pedir amor de todo mundo, né? O médico que seja amoroso, que não passe uma receita, mas que pegue no paciente, que olhe. Como a gente tem bons médicos. O perfil da Faculdade de Medicina daqui também vai para isso. Essa foi uma coisa fabulosa, porque se a gente não tivesse implantado essa Faculdade de Medicina, meu Deus, nós acabamos de fazer concurso agora, não tem gente que não quer vir. E como é que nós vamos ter médico no Jordão, em Santa Rosa definitivo? Tem que ser acriano. Tem que ser um acriano que faz a faculdade e diz, agora tu vai ficar 1 ano no Jordão. 1 ano não mata ninguém. 1 ano é um presente, mas aí a população ter. Que, aliás, é um projeto do Tião. O senador Tião Viana tem uma ideia para resolver o problema dos municípios do interior do Brasil, que era o seguinte, quem fizer faculdade pública no Brasil de medicina vai ter que doar 1 ano do trabalho. Vai estar remunerado, vai estar ganhando, mas 1 ano em algum município que ele escolha. Se a gente fizer isso, acaba com a confusão de falta de médico nos municípios mais isolados, que é duro. Você oferece 9 mil reais, o cara não vai. 10 mil reais, ele não vai. E aí não dá, a pessoa faz uma faculdade pública e depois escolhe para onde quer ir trabalhar. Se ficasse cada 1 ano, em Cuba fica 2 anos à disposição do governo. Ele faz a faculdade, durante 2 anos o governo escolhe um lugar para ele trabalhar no interior, por isso que tem médico em todo canto. Então, eu acho que a saúde também não é um bicho de 7 cabeças. Agora, o que tem ainda, que a saúde é muito usada, a desgraça, o sofrimento das pessoas é muito usada, principalmente em período eleitoral. E não vai faltar aqui. Né? Os que assaltavam a saúde, os que roubavam a saúde, os que tiravam remédio da boca do doente, né, vão estar falando mal da saúde. Agora mesmo, graças a uma emenda do senador Tião Viana, nós conseguimos fazer convênio com as prefeituras, abastecendo os municípios todos. Agora, sempre na saúde está faltando. Porque a saúde, quando está comprometida a vida, aí todo mundo entra em desespero, na casa da gente, em todo canto. Então, saúde é uma coisa que precisa de amor, de carinho e de política. E nós estamos fazendo a política de saúde, né? Temos pedindo a todos que façam com muito amor e carinho e vamos deixar fora a politicagem, porque quando você vê um político se envolvendo aí na saúde, falando isso aqui, ele está querendo enganar o povo. Governador, nosso tempo já está se esgotando e eu não poderia terminar essa conversa se não fosse com um assunto do qual o senhor foi, inclusive, de certa forma, uma vítima, né? O senhor recebeu uma notificação recentemente que tentava lhe proibir de andar acompanhado do vice-governador Arnóbio Marques em determinados eventos do governo, porque, segundo essa notificação, o vice-governador seria o candidato. Né? O vice-governador é pré-candidato. Mas essa linha que divide o pré-candidato do vice-governador, fica meio confuso isso aí. Mas que injustiças que podem estar sendo cometidas nessa notificação? Olha, é fato que o Brasil precisa passar urgente, precisa viver e ter coragem de fazer uma grande reforma política, estabelecendo regras mais duras e rígidas para as campanhas políticas, estabelecendo mais claramente como é que é uma coisa ou outra, principalmente quando tem reeleição. Agora, o que não dá é para a gente aceitar isso. Eu fui vítima na eleição passada, fui caçado por usar como símbolo essa árvore. Sabe, por falar governo da floresta. Eu nunca usei em campanha governo da floresta nem a árvore como símbolo. Então foi uma coisa muito injusta. Gente que não ganhava no voto, tentaram me tirar na marra da eleição. E eu acho que agora também estavam ensaiando isso, ou estão ensaiando isso. Sinceramente, eu espero que a Justiça Eleitoral não caia nessa. Porque não tem sentido. Eu fui prefeito, meu irmão Tião Viana foi candidato a governador quando eu era prefeito. O Tião Viana, em 94,
perdeu a eleição para governador, perdeu, não foi nem para o segundo turno, e eu estava na prefeitura da capital, porque a gente não usou máquina, a gente não usa máquina administrativa nem nada. Sinceramente, não tem sentido, porque isso é enganar o povo, é enganar o eleitor, sabe? É uma coisa falsa. Então, eu acho que a gente tem que zelar, quem está na administração, separar a administração da campanha. E eu vou fazer isso. Na hora de fazer a campanha para o Binho, quando for oficializado, nós vamos fazer a campanha. O Binho é uma pessoa que os partidos da frente escolheram para ser o nosso candidato ao governo. Não tem que esconder. Seu Márcio Bittar tem a candidatura dele, seu Tião Bocalon, e nós temos o Binho, que é um defensor do nosso projeto. Agora, um candidato, o candidato Márcio Bittar entrou na justiça querendo me proibir de dar entrevista. Eu não posso parar de dar entrevista. Eu não posso fazer campanha. E eu não fiz, estou acabando de dar uma entrevista. Posso defender o governo, defender projeto para o Acre, falar. Então não tem sentido isso. Eu acho que essas pessoas estão equivocadas. Né? Eu não posso parar de andar com o Binho. Qual é o medo? O vice-governador, meu companheiro, foi secretário de Educação e tal. Então, o seu Márcio vai fazer a campanha dele, o seu Tião Bocalon vai fazer a dele, o Binho vai fazer a dele. Agora, nós, eu acho que temos que zelar, separar o que é a administração. O Binho vai continuar vice-governador. Quando eu viajar, ele vai assumir o governo, a lei permite. Agora, com certeza, conhecendo o Binho, na palma da mão como eu conheço, ele não vai fazer uso nem abuso da máquina pública. Nós não vamos fazer isso. Nós não queremos burlar essa eleição. Quem joga baixo é quem me caçou na eleição passada. Nós não jogamos baixo, nós jogamos limpo. Então eu confio na Justiça Eleitoral, que inclusive não caia nessa armadilha. A gente vê a imprensa nacional todo dia, o presidente Lula. Não tem sentido essas proibições. Isso para mim é perseguição com censura. Então não dá para a gente aceitar isso. Eu acho que aqui no Acre a gente tem um ambiente de tranquilidade. Ninguém aqui no Acre é mais agredido do que eu. É mais caluniado do que eu. Agora mesmo, ficava inventando que eu sou dono de supermercado, que eu tenho fazenda, que eu sou sócio de pessoa. Eu não tenho um sócio na minha vida, não tenho uma fazenda, não tenho supermercado, não tenho nada. Eu tenho meu salário, porque eu não vou ser político igual os políticos que tem aqui no Acre. Que quando alguns que chegaram no governo se fizeram, ficaram ricos. Não, eu quero continuar tendo uma coisa, e a Deus eu peço todo dia, ter o respeito do povo. E para que eu continue sendo respeitado pelo povo, como aliás, graças a Deus sou, eu tenho que estar limpo, sabe? Eu vivo do meu salário, estou pondo a minha vida nesse governo, sou agredido, sou caluniado, porque as pessoas, em vez de criticar as falhas que o nosso governo tem, eles ficam com a mentira tentando enganar a população. Essa coisa foi agressiva, né? Dizer que eu sou sócio de supermercado em Rio Branco, não tenho nada de, não sou comerciante, não sou empresário, não quero ser. Eu só estou tentando ser um bom cidadão acriano. Quero ajudar o meu estado aqui, quero ajudar o presidente Lula, quero ajudar o Brasil no que puder. E estou na política porque gosto, porque acho que a política é um bom lugar para a gente ajudar os mais pobres, para a gente fazer por aqueles que não têm. E é isso que, graças a Deus, está me dando sucesso. Se eu estou bem agora, é porque o nosso governo está fazendo obras, está mudando a estrutura do Acre, está trabalhando honestamente e está ajudando os mais pobres. E dessa maneira, a gente está assim, pronto para concluir esse trabalho meu e do Binho, e podem ficar certos, nós não vamos fazer uso de espaço público, de máquina pública. Agora, não venham tentar me censurar. Não venham tentar me impedir, me perseguir, porque eu acho que isso aí rompe com a democracia. Então, os que falam democracia e tal são perseguidores, são intolerantes, são pessoas que trabalham com a censura. E aí, tem medo de quê? Vamos debater as coisas. Vamos discutir, eu topo debater com quem quiser. Né? Agora, pessoas desonestas, pessoas mau caráter, pessoas que são casos de polícia, aí não vem procurar não, porque esses aí são o lixo da história acriana. Esses aí vão ficar falando sozinho. Eu não vou me trocar com gente que não tem vida, tem folha corrida na polícia. Esses aí podem latir à vontade, ficar aí, vão me agredir à vontade, que eu não vou dar ouvido para eles. Porque se eu tivesse dado ouvido para eles, eu não tinha trabalhado. Então, de coração, eu estou limpo, tranquilo, sereno e muito disposto. Cada dia que eu tiver de governo, vou trabalhar com amor e carinho. Não sou candidato a nada, sabe? Tudo que eu quero é, se Deus quiser, com a ajuda do povo, terminar bem esse mandato. Tudo que eu quero é poder ainda devolver para o povo e para o Acre, pelo menos um pouco do muito que o Acre e o povo têm me dado. Governador, infelizmente o nosso tempo esgotou. A equipe do I10 da aldeia teve a honra de tê-lo aqui no programa. Agradecemos muito a sua presença e contamos com ela em outras oportunidades. Eu que agradeço a vocês e dizer assim, ó, aqui a gente tem um sistema público de comunicação e em outros tempos essas rádios eram usadas para atacar os outros, para agredir os outros, para xingar. Aqui é um exemplo
aqui não faz jogo político também. Tem gente que quer mandar nos serviços públicos. Não, aqui é para trabalhar a informação que interessa à população. Então, entrevistar prefeitos, governadores, parlamentares, é uma coisa boa. Nós não vamos trazer para cá as brigas políticas, porque isso aqui é público, não é meu, não é do governo, é público. Agora, também tem uns que querem trazer as guerras políticas para cá, isso está errado. Agora, eles faziam isso. Duvido, se pegasse uma TV dessa, estava aqui xingando todo mundo. Eu aqui não xinguei ninguém, não agredi ninguém, não estou aqui para atacar ninguém. Agora, quero me defender o governo, o projeto que a gente está tocando para o Acre, com lealdade, respeitando inclusive as oposições. Então, agradeço esse espaço, essa oportunidade de falar com os queridos amigos do Acre. Mais uma vez, muito obrigado por tudo que vocês têm feito, pelo respeito que têm comigo. A minha retribuição como governador, que não sou candidato a nada, é trabalhar intensamente para que o Acre continue dando certo nesse caminho, que graças a Deus está melhorando a vida de muita gente e vai melhorar ainda mais, porque eu tenho fé em Deus que com o trabalho o Acre vai dar certo, vai continuar dando certo. Mais uma vez, obrigado. Bom, e depois desse olhar sobre o Acre, o Ideias da Aldeia se despede, agradecendo a sua atenção e a sua audiência. Obrigado e até lá.